A conversa nesta revista de imprensa, hoje é a nossa convidada, Rosário Gamboa, presidente do Instituto Politécnico do Porto. Bom dia, bem-vinda. Num olhar pelos jornais de hoje, o tema não faz manchete, mas ele tem estado em destaque nos últimos dias e de alguma forma acaba por ter implicações naquilo que pode ser o próximo ano de 2015. Fala da descida do preço do petróleo. Porquê é que escolhe este tema em concreto? Eu escolho este tema por duas razões fundamentais. Neste tema cruza-se uma questão de fundo que é o modelo económico e alguns dos países, entre os quais, por exemplo, Angola, com quem Portugal tem uma relação fundamental neste momento, não só da nossa história ao longo do tempo, uma relação privilegiada, mas também neste momento especial da nossa história, temos uma relação económica profunda com Angola. Recordo-lhe que há um conjunto imenso de pessoas que trabalham e vivem em Angola, empresas angolanas. E a economia angolana está muito dependente da exploração do petróleo, onde os custos da exploração do petróleo são elevados e Angola tem sido um dos países mais afetados com esta quebra que vem a existir desde o início do ano. No início do ano o preço do barril de petróleo estava em 3 dígitos, neste momento estão em $50 e teme-se que continue a descer. E esta questão é uma questão fundamental. Os indicadores falam já de recessão para o próximo ano em Angola. E é uma questão complexa. Se, por um lado, o facto de nós, como país importador, o facto de comprarmos a matéria-prima mais baixa é benéfico para as nossas empresas, simultaneamente temos outras questões que se prendem com a economia global. E esta questão do petróleo eu selecionei-a porque nos obriga a ter um olhar complexo sobre duas coisas. Primeiro, que as nossas economias são globais e aquilo que nos beneficia a uns, que parece beneficiar a uns, não é necessariamente assim, porque as raízes e a porosidade da nossa economia obriga-nos a ter atenção ao que acontece noutros locais. Depois, a implicação permanente entre a economia e a política. Muitos dos especialistas neste tema, que eu não serei, chamam a atenção que na base disto está uma imposição dos Emirados Árabes e dos países que fazem OPEP, no sentido de forçarem a menor produção de petróleo por parte de outros países, como os Estados Unidos, a Venezuela, neste caso um país ainda mais agravado que Angola, a Rússia. Ora, esta questão desta relação e desta capacidade em termos do controle da energia, é uma questão geoestratégica, é uma questão política, é uma questão económica, é uma questão sistémica e que nos deve fazer refletir não só sobre o nosso modelo de desenvolvimento e a nossa dependência do petróleo e como é que estas oscilações são geridas politicamente e acabam por afetar milhares e milhares de pessoas, e a complexidade da rede que aqui está em cima, como também acabam por afetar, de alguma forma, propostas alternativas que estavam a ser construídas ao nível de energias alternativas. Não é? Porque se o preço do petróleo desce... É mais baixo, acaba por minar o investimento nas outras energias. Isto é uma questão... Não quero com isto trazer para cima da mesa nenhuma perspectiva concreta. A minha ideia ao trazer isto para cima da mesa é percebermos a complexidade do nosso mundo neste momento. É que aquilo que parece não é, e aquilo que às vezes é, também não é como parece. Doutora, olhando para outros assuntos que marcam a atualidade, este hoje estará em maior evidência a partir do meio-dia, altura em que o Ministro da Economia vai apresentar estes concursos para as pequenas e médias empresas poderem concorrer no âmbito deste quadro comunitário de apoio 2020. É certo, é um olhar a uma escala menor da economia, mas muito importante também para o desenvolvimento do país. De que forma podemos agarrar este programa sem haver desperdícios como no passado? O programa parece estar lançado exatamente no sentido de se concentrar fundamentalmente na inovação. A inovação que pode passar por transferência de tecnologia ou não. Pode passar por uma das coisas que aqui aparece muito evidenciada, por exemplo, a procura de novos mercados. Não é? As ideias de negócio que são inovadoras porque inteligentes, porque sábias, porque espertas, no sentido de serem capazes de analisar os contextos, gerindo oportunidades e desafiando oportunidades, tornando-as, potenciando essas mesmas oportunidades. Nós temos um tecido empresarial, como sabe, fundamentalmente caracterizado mais de 90% de pequenas e médias empresas. Esta ajuda
Este apoio direto às pequenas e médias empresas é vital. E há também a promessa e a garantia que este apoio será menos burocratizado do que tem sido outros programas do passado e mais ágil na sua resposta. Eu só posso considerar esta como uma das principais notícias que marca o nosso panorama a nível nacional, porque a influência também sistémica do que pode ser estes apoios ao nível do território, as pequenas e médias empresas, tem um efeito absolutamente gigantesco e tudo mais, e aliás afetam-me a mim diretamente enquanto Presidente de uma instituição de ensino superior. Também. Ainda assim, olhando para este tema, haverá contrapartidas também, ou neste caso obrigações por parte de quem concorre, agilização naquilo que são os resultados, incluir doutorados também nos quadros destas pequenas empresas é também um passo importante para que se mantenha a formação no país ao mais alto nível? É porque a inclusão de doutorados é uma das formas de se garantir uma economia mais sedimentada naquilo que nós chamamos de uma economia de conhecimento. A economia de conhecimento não significa necessariamente, como muitas vezes se vê, a tal perspectiva tecnológica. Muitas vezes a inclusão de doutorados tem a ver com a própria investigação, com a inovação, com algumas tecnologias de ponta, ao nível de alguns produtos, ou da elaboração ou fabricação de alguns produtos. Mas pensa-se também ao nível dos processos, ao nível dos procedimentos, ao nível da logística, ao nível da prospecção e dos mercados internacionais. Tudo isso são momentos importantes de inovação. Há outra coisa que eu gostava de destacar, está-se a contratualizar resultados, e isso é muito importante, e todo o financiamento vai depender da apresentação de resultados, e está-se a favorecer um concurso de grupos de empresas e não individual, o que eu também acho que é muito interessante num país que durante muitos anos, e continuamos, infelizmente, não gosto de dizer que isto é só em Portugal, mas é um bocadinho nosso também. Às vezes se olha mais para o umbigo do que se estimula parcerias. Sim, muitos quintais pequeninos e muitos muros altos. Doutora, avançando para outros temas, este menos animador dá conta dos indicadores no país relativamente à violência doméstica. Não são apenas adultos ou jovens adultos, falamos aqui também de um contexto que envolve idosos e crianças. Exatamente. Isso é a parte, digamos, menos positiva de uma coisa que eu gostaria de trazer hoje, porque foi uma constante durante o ano inteiro, o aumento da violência doméstica. Violência doméstica é essa que, como sabe, é fundamentalmente sobre mulheres. A vítima típica não é exclusiva, mas a típica são as mulheres e a agressão é feita dentro de casa, é feita por homens. Mas há uma coisa que também me preocupa bastante, o aumento da agressão a idosos e às crianças. Eu julgo que tudo isto reflete perturbações que têm a ver com o ambiente familiar. Não tive nenhum acesso a nenhum estudo, mas manda ao bom senso e com a experiência de vida que vamos todos tendo, que ao analisarmos toda esta problemática, não possamos desligá-lo dos ambientes de estabilidade familiar, de crise, digamos. E acho que a crise aqui afeta de uma forma muitas vezes intangível, invisível, aquilo que é o âmago de cada um de nós, a sua vida familiar, a sua segurança psicológica, a sua dignidade como pessoa. O caso dos velhos e da procura muitas vezes da parte da família, do recurso à reforma dos velhos, ou sobre os velhos passarem a ser um estorvo, a forma como são penalizados em termos psicológicos, os abusos e a exploração cada vez maioritária das crianças, as perturbações psicológicas que têm aumentado muito, e as denúncias, e que devem fazer-nos pensar no final do ano que a crise não é só o desemprego, que é gravíssimo, gravíssimo. A crise é aquela que se instala dentro das famílias e cada um de nós, devido a esta instabilidade, à incerteza, à insegurança e à falta de pão também, não é? Em casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão, como diz o ditado popular. Ainda assim, apesar dos problemas, e que são muitos que o país continua a enfrentar, e vamos fazer esta passagem para 2015 com muitos deles no topo da atualidade, para muitos, para alguns, acaba por ser um pouco um respirar de alívio, um momento de festa, esta altura de celebrações da quadra. E também para as cidades. As cidades acabam por, numa perspectiva, e os jornais fazem eco disso, numa perspectiva económica, lucrar de alguma forma do investimento que têm feito ao longo do ano para depois culminar num momento de festa? Sim, mas a notícia que trago é a mesma do Porto, a da nossa cidade. O Porto foi o destino mais procurado internamente dentro de Portugal como o melhor local para a passagem de ano.
Eu gostava muito de terminar com esta notícia porque é uma forma de festejarmos, de sinalizarmos aquilo que tem sido o dinamismo da nossa cidade. E um dinamismo que a Câmara assumiu e candidatou-se nesta perspectiva, esta nova presidência que está em exercício. E tem feito um programa fortíssimo, mas a coisa que eu considero mais importante é a capacidade que existiu de congregar um conjunto de atores diversos da cidade. Entidades religiosas, políticas, culturais, ligadas ao aparelho científico, ao ensino superior, enfim, tantas, grupos de teatro, congregar um conjunto de atores, devolvendo-lhes a cidade e dizendo: a cidade é vossa, vocês devem animá-la, há um espaço para a vossa participação, há um espaço da cidade que precisa, deseja que cá estejam e que é nesta conexão de atores e gentes. O Dr. Paulo Cunha-Silva, vereador da Cultura, fala muitas vezes nesta cidade líquida, não é? A comunicação líquida entre as pessoas, e que tem sido, de facto, um sucesso. Um sucesso não só por esta ideia, esta liderança, mas um sucesso pela forma como os diferentes atores a receberam, aparecem, estão implicados e que têm feito do Porto, de facto, uma cidade cosmopolita, uma cidade aberta ao mundo, uma cidade apetecível, cheia de movimento, onde é muito agradável passear e estar de tarde, à noite, de manhã, e que percebemos, em particular numa altura em que o centro histórico estaria muito desertificado, a quantidade de projetos que emergem, cheios de vida, de criatividade, e que têm feito do Porto aquilo que os portuenses sempre desejaram. Uma cidade onde também se estuda, e a partir de fevereiro o Instituto Politécnico do Porto arranca com as comemorações dos 30 anos. Como é que tem sido a sobrevivência do IPP nestas 30 décadas? Há algumas décadas o ensino superior, os institutos politécnicos eram vistos como os parentes pobres do ensino superior. Essa realidade mudou muito nos anos recentes? Sim, eu acho que o ensino politécnico, quando foi criado, e foi antes do 25 de Abril, como sabe, na reforma de Veiga Simão, tinha uma determinada orientação e uma determinada visão, que muita dessa visão se mantém, mas naturalmente mantém-se, atualizando-a não só em relação ao que é hoje o modelo de desenvolvimento social e económico como tal, o próprio mercado, uma vez que este ensino procurava ser um ensino superior na altura mais curto e que pudesse corresponder a perfis mais técnicos e mais profissionais, ou profissionalizantes até, se quiser, no nível de formação superior. E é obviamente que quando o mercado muda, quando as relações de conhecimento e de produção mudam, também uma rede de ensino superior politécnica terá necessariamente que mudar e evoluir. Eu julgo que esta relação de se ver o ensino superior politécnico uma forma como parente mais pobre é uma coisa, na minha perspectiva, absurda, mas que se prende muito ainda com algum preconceito que existe ao nível da sociedade portuguesa, em que as áreas académicas é que são nobres, não é? E as áreas produtivas, digamos, seriam menos nobres. Nós sabemos que não é assim. Sabemos que não é assim porque as duas áreas são necessárias e, particularmente numa economia do conhecimento, obviamente que não há instituição, vamos por exemplo falar das universidades, que não tenham ter feito durante os últimos anos, quer a nível nacional, quer a nível europeu, uma deriva para setores mais produtivos, para uma relação mais próxima com o mercado de trabalho e mais profissionalizante ao nível das suas formações. Por isso, esta vertente que o Politécnico tem, operativa, prática, é uma grande virtude, não é? E uma grande virtude, em particular, quando se aposta, e como nós estamos a tentar fazer neste momento, no desenvolvimento da economia, não é? Pronto. Doutora Rosário Gamboa, agradeço-lhe a presença neste jornal. Um bom dia. Bom dia.